lembro das vezes que ia lá no sítio, na casinha que mudava depois de uma semana, um pouquinho mais, a casa caiu, você lembra disso? Era o Nelson que estava na casa, quem era o Nelson? A irmã Miriam, né? Tantas histórias que nós temos para lembrar, e hoje vivendo aqui como pastor dessa congregação é fantástico, é simplesmente indescritível. A história da igreja fala muito ao nosso coração. Como o Gonçalves disse lá, foram muitas tempestades, eu sei, e lá em casa, quando me chamaram alguns dos meus filhos, eu falo de todos, porque eu sei que um deles é o Acerto. Agora, vocês estão pensando, mas isso acontece com vocês também, não é só? Ressaltamos de 25 para baixo, os outros estão igual que eu discuto sozinho. Vai melhor aí. Wagner, obrigado. É um ato de muita propriedade. Eu achei muito interessante o que ele disse. É verdade. Ele, a família dele, desde que isso aqui, comi muito bolo de milho na casa lá a minha grande, mesmo pintinho, galinha que eu tive, foi dos pais dele que eu ganhei, né? Na 81. Então, é verdade. Muitas lutas, eu tenho certeza não só aqui, mas a sede, né? Para as coisas sérias, as outras congregações, Capiúva, não é diferente conosco aí, em Porto Alegre. As tribulações não são pequenas, não. Mas nós podemos dizer que as bênçãos sobrepujam em muito. O cuidado de Deus, a graça de Deus, tem sido muito maior do que todas as tribulações. E é por isso que nós estamos reunidos glorificando o nome de Deus, amém? Glória a Deus. Então, eu quero, em nome da minha família, mais uma vez, agradecer a todos os irmãos, parabenizar pelo aniversário, pela festividade, pelas vitórias, pelas bênçãos. E dizer aos irmãos, continuem. Não olhem para as lutas, não olhem para as dificuldades, continuem sendo fiel, continuem praticando o cristianismo de forma simples, humilde, sem buscar grandes coisas ou grandezas, porque isso às vezes nos prejudica, mas que nós possamos sempre permanecer o nosso passo a passo rumo ao céu, porque eu creio e a palavra nos diz que em breve haverá uma recompensa de todas essas coisas. O hino que as maranatas cantaram aqui, falando do encontro do noivo com a noiva, essa festa, isso é uma grande realidade. Jesus está ansioso para que chegue o fim. Vocês sabiam disso? Vocês lembram uma expressão que Jesus disse, né? Para os apóstolos, assim, ó, eles, quando na ceia, na última ceia, eles diziam, olha, eu estive ansioso para que esse momento chegasse. Porque ele, dentro da história, ele tinha ansiedade de poder partilhar os discípulos a sua morte e a sua ressurreição. E ele passou por muita dificuldade até que isso acontecesse. Mas quando aconteceu, foi um momento glorioso da sua ressurreição. Assim, irmãos, Jesus está vendo o que a igreja está passando. Jesus sente o que a igreja está passando. Jesus está percebendo que os fiéis estão passando na face da terra. Mas eu quero dizer aos irmãos que ele aguarda com ansiedade o grande fim, aonde todas as coisas serão colocadas nos seus devidos lugares. E principalmente, cada fiel receberá a coroa de justiça para uma grande festa, para um grande momento. E o importante disso, um momento eterno, um momento infinitamente eterno. E é isso que nós aguardamos, né, Macide? Esse momento maravilhoso. Aonde não só nós, não só o povo que hoje passa pelos momentos na face da terra, mas aonde todos os fiéis de todos os tempos se reunirão para adorar aquele que é o Senhor e Criador de todas as coisas, pelos séculos dos séculos. E naquele momento não haverá lágrima, nunca mais será dor. A morte não mais existirá. E Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Eu quero finalizar o propósito das ministrações dessa noite.
Mateus 24, 14. Amém, irmãos? 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Podemos aceitar, queridos irmãos. Nós vimos que esse sermão de Mateus 24, que é chamado por alguns estudiosos da Bíblia como Apocalipse do Evangelho, né? Esse capítulo que é ligado a toda a escatologia, também é o livro de Daniel, que ele fala do abominável, da desolação. É um livro até de difícil interpretação, no sentido de colocá-lo na ordem cronológica. Porque ele fala da vitória da igreja sobre o mundo nos dias finais, fala da tribulação que os cristãos passarão, fala da apostasia dos últimos dias, dos falsos profetas, dos falsos cristos, fala do mau comportamento de muitos que estão no meio da igreja, sobre odiar uns aos outros, trair uns aos outros, escândalos que eles vão produzir. Isso vai trazer escândalo à sociedade, manchar a dignidade, pelo menos a aparência da igreja, porque a igreja em si nunca será manchada, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, né? Mas ele termina dizendo o seguinte, que depois de todas essas coisas haverá um fim. E os que perseverarem na fé e não cederem às tentações, não se deixarem fraquejar pelas lutas, aqueles que superarem os escândalos e olharem para Jesus ao invés de olhar para os escândalos, enfim, o povo que permanecer após serem provados, testados, após passarem por tribulações e coisas dessa natureza e chegarem no final apresentando uma vida fiel a Deus, esses, o texto diz, serão salvos. Serão salvos. O que é ser salvo? O que é ser salvo? É muito claro que Jesus está focalizando, visualizando a eternidade. Aqui não é um livramento de um problema na terra, aqui não é uma bênção transitória, ele não está falando de um livramento de uma perseguição, ele está falando de um fim. E os irmãos sabem que Jesus, ele foi muito claro sobre a sua pregação, sobre o fim. Embora o mundo moderno ridicularize essa expressão, falar hoje sobre destino da alma, falar sobre o fim é antipolítico, é incorreto na visão humana, que deseja que todo mundo tenha um final feliz. A ideia de julgamento, condenação, a palavra inferno, então, se tornou uma coisa muito horrenda para o mundo politicamente correto, para o mundo que visualiza um bem-estar social global, para uma ideia muito socialista. Mas eu digo para os irmãos que Jesus não teve nenhuma dificuldade no seu ministério de tratar desse assunto de muita clareza. Ele fala, por exemplo, no julgamento, cita bodes e ovelhas, e diz que haverá um dia em que será separado deste rebanho essas duas características. E ele fala da direita e da esquerda, dos bodes e das ovelhas, e ele não teme em citar a ideia de que, tirando aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. E dirá aqueles que estão à sua esquerda, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo os seus danos. São expressões fortes, que a igreja de Jesus já pregou muito sobre isso, mas que hoje tem sido evitado tocar nesse assunto, porque ele tem sido visto como uma mensagem mais agressiva, uma mensagem que humilha o ser humano, uma mensagem que põe a humanidade num checkmate,
é uma mensagem que é intolerante, é uma mensagem que não deixa margens para um mais ou menos. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando Jesus diz que o que perseverar até o fim será salvo, Ele está falando sim que haverá um povo que vencerá, que não se dobrará diante das lutas. Haverá um povo sim que conquistará uma vitória espiritual, que atingirá a eternidade. O Apocalipse fala desse povo dizendo que é uma multidão vestidas de branco, simbolizando pureza, simbolizando que eles foram lavados. E diz que essa multidão será incontável. E essa multidão terá pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todas as localidades. Diz que essa multidão estará presente diante do trono do Senhor e cantará ao Senhor Jesus. Dirão: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as nações, de todas as línguas. Sabe, amados irmãos, uma das necessidades da igreja dos nossos dias é ela passar a olhar mais para as promessas eternas do que para as promessas desse mundo. Ser cristão tem benefícios em todos os sentidos. A gente já ganha aqui nesse mundo. Jesus disse, quando ele falou para aquele jovem rico deixar tudo e segui-lo, e aquele jovem não o fez porque amava mais a riqueza, Jesus disse, como é difícil os ricos, aqueles que amam a riqueza, não os ricos, os que amam a riqueza, entrar no reino dos céus. E os apóstolos ficaram pensando naquela palavra de Jesus, fizeram uma soma e disseram, bom, o que esse rapaz não fez, nós fizemos. Nós deixamos a rede. Lembra que a Bíblia diz que eles deixaram a rede e seguiram Jesus? Mateus deixou a coletoria e seguiu Jesus, não foi isso? Então o que aquele jovem não havia feito, eles fizeram. Então eles indagaram Jesus, Senhor, e nós que deixamos tudo